maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos os seus. Mais uma vez, estamos reunidos para este momento que é tão especial para cada um de nós. Momento de buscar a Deus, de ouvir a sua voz e de nos expressar, falar a Ele quanto o amamos, quanto o adoramos. 18º domingo do tempo comum. Tempo de vivenciar a experiência da fé, de praticar tudo aquilo que aprendemos no livro sagrado. Deixe de fora todas as coisas que podem lhe impedir de desfrutar da melhor maneira possível este momento. Sinta-se acolhido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse mesmo espírito, de sabermos que o Senhor tem estado ao nosso lado, tem derramado bênção sobre bênção, tem derramado da sua graça sobre nós, eu lhe convido a cantar Maravilhosa Graça, do Inário para o Culto Cristão, número 193.
Sabendo que a graça do Senhor tem superabundado nas nossas vidas, só nos resta adorá-lo em oração. Feche os olhos, falemos com Deus. Senhor, como é maravilhoso poder estar na tua presença. Como o Senhor Deus para nós é um momento especial, um momento de culto. Por isso lhe rogamos, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, pois a nossa vida só encontra sentido, só tem razão, quando reconhecemos que Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus cheio de graça, misericórdia e amor. O Deus que governa todas as coisas tem estado ao nosso lado. A Ti, Senhor Deus, rendemos louvor, glória e honra. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, recebe o nosso culto, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E hoje nós trazemos a liturgia, a preciosa participação da nossa querida irmã em Cristo e artista do Teatro Municipal, soprano, cantora lírica, membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, Cíntia Fortunato. Ela muito nos edificou, tomando parte conosco na liturgia matutina do último domingo. E hoje vem juntar-se a nós também no culto online, dando-nos uma amostra de tudo o que aconteceu aqui no santuário. E foi tão bom para todos que participaram. Aliás, as demais participações da Cíntia neste dia estão aqui disponíveis no nosso canal. Basta você clicar a aba Vídeos e poderá assistir a esses conteúdos. Deixe também o seu like, compartilhe com quem você ama e ajude-nos a impulsionar adiante essa palavra cantada que exalta a glória do Deus vivo e edifica o coração da igreja. Grandioso és tu, de Stuart K. Hine, na voz da soprano Cíntia Fortunato, com acompanhamento ao piano da nossa querida irmã Gisele Santana. Ouçamos em espírito de adoração e louvor a Deus.
Convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo indicado para este, que é o 18º domingo do tempo chamado comum. Estamos abrindo juntos no Salmo de número 99. Se você tem uma Bíblia consigo, abra conosco nesta hora. Abrimos juntos no Salmo de número 99, onde se lê assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam um nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Santo é o Senhor, nosso Deus, assim nos diz o salmista, assim nos ensina a santa palavra. E nos sentimos, nós, constrangidos face a tamanha santidade, pois no agir do Espírito Santo temos consciência de nossa falibilidade e pecado. Ela nos constrange e nos move a um ato de contrição, de recolhimento, de oração, um ato de confissão de pecados, mediante o qual experimentaremos o renovo da graça divina que vem sobre nós na forma do divino perdão. Se você puder, onde está agora, dobre os seus joelhos, coloque-se assim perante o trono da graça do Todo-Poderoso Deus. Fale a Ele de sua condição miserável enquanto pecador e abra o coração para acolher a sua bênção e o lavar regenerador que vem no poder do Espírito Santo, na força que advém da cruz. Em nome de Jesus o faremos e que este seja um tempo de bênção, de graça, de conforto e de paz. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, pois quando dobramos os nossos joelhos e nos lançamos aos teus pés, fazendo-o com fé, com sinceridade de coração e em o nome de Jesus, temos a plena certeza de que estás junto a nós, de braços abertos para acolher, de mãos estendidas para abençoar. É o teu Espírito Santo que habita em nossos corações quem nos persuade acerca do teu amor para conosco e por meio da oração que nos facultas experimentar, desfrutamos da tua paz. Desta paz que excede o entendimento e que só tu tens para oferecer. Bendizemos-te, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo renovo do teu perdão e suplicamos-te, Senhor, que continues a ser conosco, dando-nos do teu Espírito que vivamos em santidade e justiça, vida reta perante os teus olhos, de tal sorte que nossa caminhada te seja agradável e de que nosso testemunho glorifique o teu nome e abençoe a muitos. Assim nós oramos, no nome santo do Cristo, que é Jesus, teu Filho,
nosso bendito Salvador. Amém. Louvai a Deus, é o convite que nos faz a Escritura, é a que nos conclama o canto do coro Aideia Moraes. Louvai a Deus, de Gordon Young, nas vozes do coro, que acompanhamos neste espírito de exaltação ao Todo-Poderoso. Pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho certeza que essa palavra vai falar profundamente ao seu coração, porque é uma realidade que nós, cristãos, vivemos. A certeza de que Deus está ao nosso lado, conosco em todo o tempo, e não nos abandona. E isso nos traz segurança, e isso faz com que saibamos que em tudo somos mais do que vencedores por Jesus Cristo. Por isso, nos envolver com a sua causa, trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor, nos faz muito felizes e expressa a nossa gratidão a Ele. Por isso, você está vendo os dados da nossa igreja. Você pode contribuir da seguinte forma, através de depósito, transferência ou Pix. E todas essas formas de maneira segura. A certeza que esse Deus tem caminhado conosco e tem nos abençoado. Eu lhe convido a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e consagrando também dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, para nós é de uma segurança tremenda saber que o Senhor está conosco. Não podemos imaginar a vida sem que o Senhor esteja ao nosso lado. Por isso, ó Pai, lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, pois temos certeza absoluta de que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, a nossa oração, ó Pai, é que tenhamos sempre um coração grato, um coração cheio de alegria ao compartilharmos também os nossos recursos, tudo aquilo que o Senhor tem nos provido. Continua a nos abençoar. Te consagramos, Senhor Deus, dízimos e ofertas,
dizimistas e ofertantes. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Ele tem nos sustentado, tem nos mantido, tem estado ao nosso lado em todo o tempo. Para nós saber disso, reconhecer isso, é uma grata memória, que também é o hino que cantaremos agora. Grata memória, Inário Novo Cântico de número 64. Cantemos ao Senhor. Hoje temos a alegria de acolher como pregador especialmente convidado o nosso amado irmão, ministro reverendo Diego Brito Stallone de Lima. Ele que é pastor no presbitério do Rio de Janeiro e atualmente designado pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo, onde tem servido com muito valor. É um companheiro de caminhada e um amigo querido de longa data. E para nós, um motivo de alegria e gratidão a Deus ter a oportunidade de recebê-lo e ouvi-lo uma vez mais. Sendo tão querido em nossa comunidade, recebe desde já o nosso carinho. Oramos em favor do ministro, de sua vida, de sua família, de seu ministério e rogamos o renovo das bênçãos divinas sobre o mesmo, ouvindo desde já, com vivo interesse, a mensagem que nos traz, pois, por certo, ele nos fala da parte do Senhor que o enviou. Ouçamos ao pregador.
Meus irmãos, é uma alegria estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao convite tão acolhedor do reverendo José Mirabô. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana de Botafogo, do seu conselho, de todos os membros. Vamos juntos ver aquilo que Deus tem a nos dizer neste dia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Vamos? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no texto de Gálatas, no capítulo 6, versículo 14. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, palavra do apóstolo Paulo à igreja que estava na Galácia. E claro que serve a mim e serve a você também no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou repetir a leitura, apenas um versículo. Diz assim o apóstolo Paulo: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus é o nome mais conhecido na face da terra. Pode até existir alguma discussão nesse sentido, mas se você der um Google aí, fizer uma pesquisa na internet, sem dúvidas, vai receber milhões, milhares de páginas nos mais diferentes idiomas falando sobre ele, sobre a sua história, sobre a sua palavra. É impressionante observar como Jesus ainda vende, como a história de Jesus é buscada, livros, revistas, jornais, discussões, inclusive aquelas contrárias a ele, a sua pessoa e a sua obra. Um filme sobre Jesus que leva exatamente esse título já foi traduzido para mais de 1000 idiomas e dialetos, assistido milhões de vezes desde que foi produzido. Tudo isso, sem dúvidas, e muito mais informações que nós poderíamos dar aqui acerca da pessoa de Jesus nos impressionam. Não há dúvidas em relação a isso. Contudo, não é? Entretanto, todavia, por mais estranho, paradoxal que pareça, ele ainda é bastante ignorado. Há uma certa aura de mistério em torno da pessoa de Jesus, da obra de Jesus. Eu trago um exemplo do nosso dia a dia. Há quase 10 anos atrás, ali no ano de 2014, a Rede Bandeirantes de televisão produziu um programa. O programa é chamado Canal Livre, passava ali nas noites de domingo. E a ideia era chamar um entrevistado para, com ele, debater algum tema. E o tema daquele programa, ali no ano de 2014, era o Jesus histórico. O debatedor convidado foi o professor, famoso no nosso Brasil, chamado Mário Sérgio Cortella. E a ideia era que ele respondesse perguntas acerca da vida e da obra de Jesus. O vídeo foi reproduzido em vários canais da internet, vários outros programas, além do próprio Canal Livre, e até hoje, como eu disse, quase 10 anos, milhões de visualizações esse vídeo possui. Por quê? Porque as pessoas querem saber mais sobre Jesus, querem saber mais como ele andou, o que ele disse, o que ele ensinou, sobretudo quando se fala sobre o Jesus histórico, aquele que caminhou entre nós. Se formos falar sobre o número de seguidores que ele possui ao redor do mundo, pessoas que se declaram cristãs, cerca de 1/3 da humanidade confessa ser discípula de Jesus. E o que isso nos traz de reflexão neste momento, nesta hora, a partir da palavra de Deus? É que esse estranhamento à pessoa de Jesus, essa aura, como eu me referi, de mistério, de dúvida, já existia no tempo dele. Isso não é uma novidade dos nossos dias e da era moderna. Se formos olhar para os evangelhos, por exemplo, vamos encontrar uma certa dúvida como nós vemos hoje.
Por exemplo, temos um episódio ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, em que Jesus pergunta para os seus discípulos. Ele faz primeiro uma pergunta aberta, uma pergunta geral. Vocês têm conversado com as pessoas? Vocês têm ouvido aquilo que elas têm dito? O que elas falam sobre mim? Para sermos mais estritos no relato do texto bíblico, Jesus vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou? E ali ele começa a receber dos seus discípulos as respostas mais diferentes. E aí então Jesus fecha a pergunta. Ele direciona para aqueles que andavam com ele. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? À luz desse tempo que nós temos convivido, diante das palavras que eu tenho dito e vocês têm ouvido, quem vocês dizem que eu sou? E ainda hoje é impressionante. Nós encontramos aqui e ali tipos de seguidores, tipos de discípulos que já existiam também no tempo de Jesus. Eu quero destacar aqui apenas dois, a título de introdução da nossa reflexão. É aquele discípulo, é aquele seguidor de Jesus que simpatiza com a ideia de Deus, simpatiza com a sabedoria, com a habilidade de ensino que Cristo tem. É aquela pessoa que, assim, até acredita que Deus existe, não é contra essa ideia. Ele, de alguma maneira, intervém no mundo que supostamente ele criou. Ele deu, assim, coordenadas naturais, leis da física, algumas coordenadas espirituais. Afinal, aquilo que ele disse, não é? Se foi ele que disse, é muito interessante, mas depois ele foi embora. Ele tem mais o que fazer. É aquele tipo de pessoa que ouve aquilo que Jesus tem para dizer e se impressiona, chega quase até mesmo a se emocionar. É tudo de uma beleza assim quase poética. Mas é só isso. Mas é só isso. Porque diante dessas dúvidas que pairam sobre quem Deus é, sobre como Jesus age, eu até creio que Ele existiu, eu até creio que Ele ensinou verdades profundas, eu até aceito que Ele pode ter existido, Ele morreu, mas ressuscitar, não, aí é demais, vai contra as leis da natureza, vai contra a razão. O quê? Ele ressuscitou e depois ascendeu ao céu, está à destra de Deus? Não. Bom, talvez seja assim, mas não posso ter certeza. Veja, meu irmão, por conta dessa dúvida, ou dessas dúvidas que pairam no ar, não há qualquer tipo de compromisso com Jesus. Não há qualquer tipo de compromisso de obediência, de seguimento, de discipulado de fato, de imitação, de arrependimento, não. Para o dia a dia, para a vida prática, como se costuma dizer nos dias de hoje, Jesus é irrelevante, ele não faz a menor diferença. Não, ele, sem dúvidas, é um mestre, tanto por suas palavras quanto por seu exemplo. Ele é até admirável, mas Salvador não. Senhor, como nós já veremos, em absoluto, dedicar a minha vida a Ele, não, isso não é possível, porque certamente há outros tão sábios, tão capazes quanto Ele. É triste constatarmos que ainda hoje, há aqueles que observam Jesus dessa maneira. Mas Jesus espera de mim e de você, meu irmão e minha irmã, a mesma resposta que Pedro lhe dá. Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Então, assim, há esse seguidor que eu estou chamando aqui de admirador de Jesus, mas não apenas esse. Tanto naquele momento da história, quanto hoje também, é possível que a gente observe aquele seguidor, aquele admirador de Jesus que faz milagres.
aquele admirador que busca o Cristo do milagre, o Cristo da bênção, o Cristo que resolve problemas, o Cristo da prosperidade, que me faz rico, que acaba com as minhas lutas. Meu irmão, me perdoe. Me perdoe, se seguimos a Jesus dessa maneira, não estamos atrás do Cristo de Deus, estamos atrás de um mágico, alguém que de forma utilitarista nos atenda, como se nós apertássemos um botão e aquilo que nos é solicitado descesse pela máquina. Isso não faz sentido, e eu insisto. Isso não é fruto apenas dos nossos tempos, já ocorria no tempo de Jesus. Ele vai dizer, por exemplo, ali no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 26, há uma grande discussão ali sobre aqueles que estavam se aproximando e seguindo Jesus, e Jesus acusa aquela gente. Acusa aquela gente dizendo o seguinte: olha, vocês não estão vindo atrás de mim, ouvindo aquilo que eu tenho para ensinar, porque têm percebido os sinais do reino de Deus. Não, vocês estão aqui atrás de mim, vindo me ouvir, porque eu multipliquei o pão, porque eu fartei a fome de vocês. Eu saciei, melhor dizendo, a fome de vocês. Em outro momento, Jesus ele é ainda mais duro. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, as multidões afluíam atrás dele e Jesus diz o seguinte, palavra dura do Cristo: essa é uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Veja, o que Jesus está dizendo é que assim como aquele povo na época de Jonas precisava de arrependimento e não de milagre e não de sinal, aquele povo no tempo em que ele pregava também precisava se arrepender. Eles pediam um milagre, pediam um sinal, mas lhes faltava arrependimento. Pois bem, ainda hoje a pergunta está diante de mim e diante de você. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós hoje? Essa resposta, ela virá da motivação em nosso coração de seguir a Jesus. Temos observado aquilo que Jesus nos diz e nos admirado e nos deleitado nas suas belas palavras e só. Isso é muito pouco, meu irmão e minha irmã. Temos buscado a Cristo apenas na esperança do milagre, da bênção, da cura. Isso é muito pouco, meu irmão e minha irmã. Simplesmente pelo fato de que, entre outras coisas, em primeiro lugar, não é esse o retrato que a palavra de Deus faz de Jesus. Em segundo lugar, se surgir um professor melhor, alguém que fale mais bonito, alguém que resolva os meus problemas da maneira que me apetece, ao meu tempo e à minha hora, eu abandonarei Jesus e seguirei esse outro suposto milagreiro. E aí chega o apóstolo Paulo. E aí nos chega o apóstolo Paulo no texto que nós lemos, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, um dos muitos textos da pena do apóstolo Paulo, em que o Paulo dá a sua resposta a respeito do Cristo. É como se nós hoje, numa entrevista, numa conversa, num encontro, perguntássemos para o apóstolo: Paulo, e para você? E para você, Paulo, quem é Jesus? Ele oferece para nós ainda hoje, como ofereceu para a igreja da Galácia no passado, uma resposta convicta a respeito de Jesus. Ele vai dizer: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja, para a gente se aproximar aqui desse texto, depois dessa reflexão inicial, é importante entender o que está acontecendo.
O que está acontecendo? Eu recomendo a você fortemente que leia ou que releia a carta aos Gálatas, porque um dos problemas que o apóstolo Paulo busca resolver ao escrever essa carta para as igrejas na região da Galácia era exatamente a dúvida que pairava entre alguns daqueles irmãos a respeito da pessoa de Jesus. Paulo chega a dizer, logo no início da carta, que aqueles irmãos, aquelas irmãs que haviam recebido a Cristo, haviam recebido o Evangelho, estavam abandonando aquela primeira informação. Na verdade, estavam acolhendo um novo Evangelho que não era Evangelho coisa alguma. Aliás, há uma passagem pitoresca ali, no mínimo pitoresca, singular, nessa carta aos Gálatas, quando a gente percebe um entrevero, uma dificuldade entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, pasme, meu irmão, pasme, o apóstolo Pedro, àquela altura do campeonato, como nós diríamos hoje, estava com dificuldades de compreender como é que Cristo atuava na sua vida. Por quê? Diz a carta aos Gálatas, e o apóstolo Paulo enfrenta isso, que quando o apóstolo Pedro estava com os judeus, ele se comportava de uma maneira. Mas quando ele estava com os irmãos gentios, que não tinham a tradição judaica, ele se comportava de outra forma. E Paulo enfrenta aquilo. Por quê? A resposta que o próprio Pedro deu no passado para Jesus direciona a minha e a sua vida acerca de quem é o Cristo para nós. E aí ele fala aqui nesse versículo 14, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Paulo está dizendo? Ele está reafirmando a convicção dele na cruz. A salvação que nos chega, o amor de Deus que nos é direcionado, a graça preciosa de Deus em Cristo nos chega pela cruz. Paulo está reafirmando a centralidade da cruz, não apenas o evento histórico do Cristo morto naquele madeiro, mas tudo que ela representa, as promessas de Deus que se cumprem, a palavra de Deus que se realiza, o amor de Deus que se confirma na minha e na sua vida. A própria ressurreição do Senhor, pois sabemos que a morte não pôde detê-lo. Paulo diz para a igreja da Galácia que não é a sua bondade, a sua capacidade, o seu poder, a sua obediência que fazem com que ele desfrute de um relacionamento com Jesus, não. Por isso ele diz, longe de mim gloriar-me, longe de mim fundamentar a minha vida em algo que eu possa produzir, não. A minha glória, o meu prazer, o meu deleite está na cruz de Jesus Cristo. Esse Jesus que para o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, é Senhor. Simples assim. Simples assim. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus. A gente sabe, já ouvimos muitas vezes acerca desse termo, Senhor, no Império Romano, no tempo do Novo Testamento. Nós sabemos que naquele momento da história havia um Senhor sobre a realidade naquela região. Era um imperador romano. Ele determinava aquele que vivia, aquele que morria. O seu poder era quase transcendental. E o Paulo utiliza aqui a expressão Senhor no mesmo sentido, que o Antigo Testamento utiliza. A mesma palavra Senhor utilizada para falar de Deus no Antigo Testamento, Paulo utiliza aqui para falar a respeito de Jesus, para falar do senhorio de Jesus. E para o apóstolo Paulo, Jesus é Senhor porque ele governa o mundo. Porque ele governa o universo, porque a história está nas suas mãos e a gente sabe, quem pode o mais, pode o menos também. Se ele governa o universo, se ele governa a história, ele governa a minha vida e a sua vida também.
O apóstolo Paulo tinha a convicção disso, e não é sem motivo que naquele início da igreja os cristãos enfrentam muitos problemas, porque as pessoas começam a ouvir eles repetirem que não é o César que é o Senhor. O Senhor sobre a minha vida é Cristo. E é interessante porque Paulo torna esse título pessoal. Pessoal. Ele é o meu Senhor. Esta é a minha relação com Ele. Eu sou servo dEle, eu sou escravo dEle, eu vivo segundo a vontade dEle. Aliás, um exercício espetacular nesse sentido é você olhar as saudações do apóstolo Paulo no início das suas cartas. Ele sempre vai destacar essa posição dele de servo diante de Jesus. Jesus é o seu Senhor. Quais são as lições práticas que nós podemos tirar aqui? Algumas perguntas, meu irmão e minha irmã. Para o apóstolo Paulo, fica muito claro que Jesus não era um mero sábio, um filósofo, um pensador, não. Muito menos um milagreiro, resolvedor de problemas, não. Ele é Senhor. E aí eu e você precisamos responder hoje, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Será que podemos dizer, como o apóstolo Paulo, que Ele é o nosso Senhor? Que Ele ordena a nossa vida? Que a nossa agenda diária está debaixo da vontade dEle para nós? Será que o senhorio de Cristo faz diferença na minha e na sua caminhada? São perguntas importantes que precisamos refletir à luz do texto bíblico. Mas Paulo não para aí. Ele não diz apenas que Jesus é o seu Senhor. Ele também fala que Jesus é o Cristo. Né? Jesus é o Cristo. Ele diz, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E esse é um título que está, assim, tão acoplado à pessoa de Jesus, que é muito comum as pessoas imaginarem, inclusive, que esse é o sobrenome de Jesus. Ah, o nome dele é Jesus Cristo. Não, Cristo é um título. À semelhança do título Messias, que é uma tradução da palavra hebraica. Ele é o ungido, ele é o esperado, ele é o enviado de Deus, aquele que há muito os profetas, os textos bíblicos contidos no Antigo Testamento anunciaram que viria. O Novo Testamento, meus irmãos, ele é a história do Cristo. A palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento apontam para o Cristo, mencionando esse título em vários dos seus textos. Ele é Jesus, eu insisto, o Cristo. E de forma prática, objetiva, qual era o significado disso na vida, por exemplo, do apóstolo Paulo? Um judeu antigo, não é? De uma longa linhagem judaica. Para o apóstolo Paulo, significava, por exemplo, que a sua espera havia acabado, o Messias havia chegado, a promessa de Deus há tanto tempo feita ao seu povo, finalmente havia se cumprido. O Paulo não precisava mais, por exemplo, tentar a sua própria maneira, buscar a sua própria justiça para, de alguma maneira, alcançar um favor de Deus. Ele podia descansar, o Salvador chegou, o Libertador chegou, o Filho de Deus chegou. Por isso ele rompe com a sua tradição religiosa que ele defendia com unhas e dentes, literalmente, como vemos no relato de Lucas, no texto de Atos, e abraça o cristianismo. Por quê? Porque o Cristo chegou. Por essa consciência que Jesus é o Cristo, Paulo vai dizer, por exemplo, ali no texto de Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao 8, um texto espetacular, quando Paulo começa dizendo, por exemplo, justificados, tornados justos por Deus, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus
Cristo. Deus não está contra nós, meu irmão e minha irmã. Deus está a nosso favor. E Ele está a nosso favor por causa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. E Paulo vai continuar ao longo desse texto de Romanos, no capítulo 5, dizendo que Ele é o nosso Salvador, dizendo que Ele é o nosso Messias, a fonte da nossa esperança, aquele em quem nós podemos descansar a despeito das lutas, das tribulações e das dificuldades. Ele é quem faz novas todas as coisas na nossa vida. Ele é quem morre por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí eu pergunto mais uma vez: quem é Jesus Cristo para nós? Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para você? Ele é um sábio, um filósofo, um pensador, um resolvedor de problemas? Ou Ele é o seu Cristo? Ou Ele é o meu Salvador, a fonte da minha e da sua esperança, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando? Porque veja, meus irmãos, dependendo da resposta que nós dermos a esta pergunta, poderemos ou não dizer o que o Paulo diz. Porque Jesus é Senhor, porque Jesus é o Cristo, este mundo está crucificado para mim. Como é que fica alguém depois de ser crucificado? Alguém depois de ser crucificado morre, perde a vida, não tem mais sentido. É isso que o Paulo está dizendo. O mundo não faz sentido para ele. Jesus Cristo sim faz sentido. E veja, precisamos ter atenção aqui nesse texto. Não é? Porque Paulo não está dizendo que ele despreza, rejeita o mundo em absoluto. Não, em absoluto não. Paulo é um homem do seu tempo, é um poliglota, é um erudito, recebeu uma das educações mais ricas disponíveis do seu tempo naquela região. Ele aprende aos pés de Gamaliel, como nós vemos no relato bíblico. Era um homem que transitava com a maior tranquilidade entre as culturas grega, romana e judaicas, com raríssima habilidade. Aliás, ele era até um cidadão romano e sabia muito bem usufruir desse que era um privilégio naquele tempo. A questão, meu irmão, é que tudo isso diante do Cristo, tudo isso diante do seu Senhor, não era absolutamente nada. Não se comparava com a glória que Paulo encontra em Cristo, com a graça, com a salvação, com a sua misericórdia. Por isso Paulo diz: este mundo e aquilo que ele me oferece, que eventualmente eu usufruo, não se compara com aquilo que o meu Senhor, que o meu Cristo tem para me oferecer. Para ele, Jesus é completo, Jesus é suficiente. Porque, diferente de muitos do nosso tempo hoje, diferente de muitos do seu tempo então, Paulo sabia exatamente a resposta acerca de quem é Jesus. Jesus é Senhor, Jesus é Cristo, Ele não é um sábio, Ele não é um mero filósofo, um pensador, não! Para o apóstolo Paulo, a história está nas mãos de Deus. Os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas dificuldades estão nas mãos de Deus. Ele pode fazer milagres? É claro que Ele pode fazer milagres. Ele pode transformar a minha vida de modo sobrenatural? É claro que Ele pode transformar e faz isso. Contudo, nós aprendemos que a vontade de Deus, ela sempre é boa, perfeita e agradável, independente das circunstâncias. Por quê? Porque Ele é Senhor e porque Ele é o Cristo. A minha salvação está nas mãos dEle. A minha história está nas mãos dEle. Eu quero terminar aqui o nosso encontro lembrando de uma história.
Uma história que eu ouvi do pastor Timothy Keller quando ele esteve aqui no Brasil na última vez. Pastor Timothy Keller foi pastor presbiteriano ali na cidade de Nova York, nos deixou há pouco tempo atrás. E numa das vezes que ele esteve aqui no Brasil, ele contou essa história que eu penso retrata bem aquilo que nós estamos refletindo aqui. A história, ela fala de um lenhador. Um lenhador que chega diante de um bosque e ele sabe que ele vai precisar cortar todas aquelas árvores. E aí ele começa a observar quanto tempo ele deve demorar, o material que ele vai precisar, começa a observar as árvores, até que em uma daquelas árvores ele encontra uma mamãe-pássaro. Uma mamãe-pássaro que está ali começando a construir um ninho. E ele pensa, puxa vida, se eu derrubar as árvores, em algum momento eu vou chegar naquela árvore. E aí não vai ter jeito, eu vou derrubar aquela árvore, vai cair aquele ninho com os ovos que ali estarão, com aquela mamãe-pássaro, vai ser um desastre, vai ser uma tragédia. Eu não vou permitir que isso aconteça. E aí o que aquele homem faz? De forma muito diligente, chega até aquela árvore e com o lado contrário do machado, não o lado da lâmina, começa a bater na árvore. Começa a bater na árvore, começa a bater na árvore. E claro, não é? A mamãe-pássaro se vê ali incomodada com aquelas batidas e vendo que o lenhador não ia parar, ela sai daquela árvore e vai pousar em uma outra árvore. O que não resolve o problema, mas ela não sabia disso. O que o lenhador faz? Ele vai até aquela outra árvore também e recomeça o processo e bate na árvore, e bate na árvore. E a mamãe-pássaro sai daquela árvore e vai para uma outra árvore. Obviamente, o lenhador insiste, continua e passa a bater novamente naquela árvore. Aquela mamãe-pássaro não entende o que está acontecendo. Se ela pudesse imaginar, a gente pensa, puxa, por que esse homem está fazendo isso comigo? Por que ele não me deixa em paz? Por que ele não me deixa construir o meu ninho e cuidar da minha casa e da minha família? Até que, diante da insistência do lenhador, aquela mamãe-pássaro sai daquela árvore e voa para uma rocha muito alta que ficava ali próxima àquele bosque. O lenhador, vendo que agora sim a mamãe-pássaro estava segura, a deixa em paz e volta a pensar no seu trabalho. Qual é a moral da história, meu irmão e minha irmã? A moral da história é que todas as árvores da nossa vida um dia cairão. Nosso sucesso eventual, nossa carreira, quem sabe, a nossa aparência, por mais que a gente se esforce para mantê-la jovem aqui e ali, as pessoas que a gente ama, elas partem, elas se mudam, elas morrem. Eu e você precisamos construir o nosso ninho, construir a nossa vida, fundamentar a nossa história, não nas árvores deste mundo, mas na rocha alta, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que a palavra dele frutifique mais e mais a cada dia no seu coração, reconhecendo sempre o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Amém? Na quarta-feira, dia 26 de julho passado, tivemos a alegria de fazer uma visita a uma importante instituição beneficente cristã chamada Desafio Jovem. A visita foi organizada pelos Santos Varões de nossa União Presbiteriana de Homens, a UPH Copacabana, mas contou com o envolvimento e a participação de diferentes segmentos da nossa membresia. Estivemos ali para levar uma ajuda em gêneros alimentícios não perecíveis que somaram o volume de 2 carros cheios. E todo esse material foi entregue pessoalmente à direção da casa, que tudo recebeu com profunda gratidão no coração e palavras de louvor
nos lábios. O Desafio Jovem é uma instituição dedicada ao acolhimento e à reabilitação de pessoas advindas do mundo das drogas e do álcool, da dependência química. Através da terapia do trabalho e de um intenso trabalho devocional, essas vidas têm sido resgatadas do domínio das trevas e têm passado para o reino da maravilhosa graça e da luz bendita que do Senhor promana. Desafio Jovem fica situado na região rural do município de Itaboraí. É, portanto, uma distinta obra evangélica e que há muito recebe o nosso carinho e a nossa atenção e o nosso apoio sempre que possível. E nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos concede de nos fazermos relevantes à causa do seu reino. E pedimos a Ele que continue a nos abençoar para que mais e mais nos tornemos instrumentos para o cumprimento da sua santa, boa, perfeita e agradável vontade neste mundo. Na sexta-feira, dia 28 de julho passado, tivemos mais um encontro do nosso grupo de casais, que se reuniu desta feita, recebendo como preletor especialmente convidado o reverendo Marcelo Elisiário Vidal, pastor do Presbitério do Rio de Janeiro e atualmente pastoreando a Igreja Presbiteriana da Muda Usina. Ele se fez acompanhar da sua amada esposa, Giovana Vidal, e juntos nos proporcionaram momentos de grande edificação com a palavra trazida pelo ministro e o testemunho bonito de amor partilhado pelo casal. Vivemos ali momentos de confraternização, de comunhão, estreitando laços e tudo isso foi muito positivo. O grupo de casais da igreja é formado por casais que dedicam a refletir as questões ligadas ao matrimônio e à família, tudo sob a perspectiva bíblica, sob a ótica da fé cristã. E se você é casado e, no entanto, ainda não participa do grupo, venha nos conhecer, venha estar conosco. Acompanhe através dos nossos perfis nas redes sociais a data das próximas programações e faça a experiência de nos visitar. O certo será uma bênção. E hoje, domingo, dia 6 de agosto, no culto matutino presencial, às 10 horas e 30 minutos aqui no Santuário, estaremos participando do sacramento eucarístico, celebrando a ceia do Senhor. Nós vamos comungar no pão e no cálice, aquecendo ao chamado do nosso amantíssimo Deus e recolhendo daí toda a sorte de bênçãos que por meio deste meio de graça Deus tem a nos oferecer. Venha estar conosco e participe você também. Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Eu estarei aqui e eu espero por você. É no momento de orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, também conhecido como oração dominical. Falemos juntos, oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção do nosso Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, meu irmão e minha irmã, e com toda a Igreja do Senhor ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.